Olá, saudações, bem-vindos a mais um Momentos Teológicos. Hoje eu vou tentar espremer muito mesmo o assunto, porque cada elemento dentro deste assunto necessitaria de um vídeo específico e longo, e depois um vídeo de interligação. Mas, como aqui estamos trabalhando com momentos, eu vou buscar reduzir e simplificar o máximo possível. E faço um convite para que seja feita depois uma pesquisa mais aprofundada a respeito. Então nós vamos falar de quê? Fé, dogma, religião e religiosidade. O primeiro elemento é a fé. Mas necessariamente nós temos aqui que distinguir a fé meramente sentimental, a fé meramente construída por doutrina, normalmente doutrina radical, que é chamada de fideísmo tecnicamente. E a fé racional, que é a fé embasada em possibilidades e até mesmo em probabilidades. É aquela fé que percebe o algo acontecendo, que de acordo com os entendimentos internos, nós vamos compreender o que é fé, a pessoa pode entender que é uma força maior, mas também ela compreende que pode haver uma explicação científica, mas que ainda não foi alcançada por nós. Então o fideísmo, aqui nós vamos falar simplesmente fé, mas o fideísmo é aquela mera crença de que um algo é e ponto final. Quando há um questionamento, há logo uma repulsa a quem questiona, e às vezes até um revite violento. Isso normalmente acontece em segmentos radicais, com pessoas que não aceitam questionamento. Normalmente são pessoas que não tiveram a chance de uma construção intelectual mediana, ou que foram absolutamente doutrinadas através do uso, de técnicas de doutrinação. Já a fé é algo que se baseia em algo. Ela tem um supedâneo. Então a fé ela pode ser racional, quando se baseia em um crer, um sentir, misto com doutrinação, às vezes familiar, e a compreensão de que há um algo além, um algo maior, mas que também tudo o que acontece não necessariamente é uma intervenção superior, uma intervenção divina. É uma fé racional. Uma fé lógico-racional. E aí nós temos a fé racional, a fé, que alguns chamam de racional, na verdade é uma fé lógica. A fé lógica, ela tem bases, mas não necessariamente racionais. Então, por exemplo, o indivíduo crê que Adão e Eva de fato existiram como é dito na Bíblia, como está escrito na Bíblia. Então é feita uma interpretação absolutamente literal. Então nós temos uma fé lógica. A fé lógico-racional, lógica racional, lógica irracional, depende, cada um usa a terminologia que bem entender. Ela pode perceber, por exemplo, dentro deste exemplo, que o início da humanidade começou com Adão e Eva, mas ele vai perceber que aquilo ali pode ser uma mera alegoria. Ele vai perceber determinadas dicotomias no próprio texto. Ele vai conhecer que isso é um texto vindo da Mesopotâmia, que é um texto extremamente antigo, que existem diversas versões dele. Ele vai aprender que Adão e Eva, que Adão
em outros textos, já teve outra esposa, que Eva é a segunda esposa. Então, ele pode crer em determinadas coisas, compreendendo a possibilidade e talvez até probabilidade em outras. Mas ele não se entrega ao mero dogma, à mera doutrinação. Pois bem, a fé, de todas as formas, consiste em elemento interno. Isto é um processo mental, é uma compreensão, é entendimento puro. Fé não é dogma. Então, quando dizem a fé não se discute, é óbvio que não se discute porque faz parte do processo interno. Então, há o debate interno do indivíduo. Quando ele se manifesta, esta fé, esse entendimento do dogma, que é um conjunto de regras que forma uma religião, e que também acaba sendo parte de religiosidade, este conjunto, quando o indivíduo se manifesta, ele está se referindo ao conjunto, ao dogma, não mais à fé. A fé é elemento interno. Quando manifesta o indivíduo a sua fé, ele manifesta dogmas. Então, sim, devem ser questionados. Porque a partir do momento que o indivíduo diz para alguém que a forma de agir que ele compreende é correta e que o outro está agindo de maneira inadequada, ele está doutrinando, ele está demonstrando um dogma. A fé é a compreensão subjetiva do dogma, que é um conjunto de regras, um conjunto objetivo de regras. Então o dogma é exatamente isso, um conjunto objetivo de regras religiosas. O que é religião? Religião é religar-se com o todo. É a busca da compreensão do todo, do que é, de onde viemos, para onde vamos. É a busca do além compreensível. E para muitos, a religião, como comumente é hoje, é uma forma de buscar auxílio quando não se tem mais meios científicos, lógicos, prováveis a serem buscados. Então, quando o indivíduo ele manifesta a sua fé, ele está manifestando a sua compreensão do dogma que ele segue. Esse dogma religioso, específico, e que normalmente é compreendido como religiosidade, que é uma variação do dogma dentro da compreensão das compreensões de determinados grupos. Então, é uma absorção do dogma pela cultura local, ou até por um estado. Existe a religiosidade em um caráter maior, uma macro-religiosidade e uma micro-religiosidade. Então, por exemplo, o dogma católico apostólico romano diz que os cultos, que a adoração, devem ser voltados a Deus, ao Deus Pai, e não aos santos. O que é santo? É aquele diferente dos demais. Por que ele é diferente? Porque ele segue as normas de Deus. Então, santo não é ungido. É distinto. Santo é referente a comportamento. O comportamento do homem santo, da mulher santa, é aquele comportamento condizente com o dogma da religião. Então, se o indivíduo respeita os dogmas, as regras, ele é considerado santo. Todos aqueles que supostamente seguem à risca o dogma de uma religião, ele é santo, porque ele é diferente dos outros, que não são seguidores dos dogmas considerados corretos e obrigatórios. O dogma da religião católica apostólica romana, por exemplo, não permite culto aos santos. Não permite adoração aos santos. Os santos são intermediários
entre o homem, entre a mulher de fé e Deus, segundo o dogma. Não se pede ao santo, pede-se ao santo para que ele intervenha, para que ele peça a Deus em nome da pessoa. É um despachante. O santo é um despachante. Ele facilita a comunicação. Só que pela religiosidade, principalmente aqui no Brasil, os santos são cultuados. Eles têm dias. Inclusive a própria igreja acabou cedendo a isso. Mesmo ela mantendo o dogma, ela se sujeita à religiosidade. Quando ela faz uma procissão para aquele santo, quando ela coloca o nome de um santo em uma igreja, de uma certa forma, está indo um pouco contra o dogma, que seria que os santos não devem receber honras, não devem receber cultos, não devem receber pedidos, porque eles não têm poder algum. Quem tem poder é Deus. Então há toda essa dicotomia. A religiosidade, por exemplo, o cristianismo normalmente, em todas as suas vertentes, crê na existência de um inferno, crê na existência de um ser que se tornou ser na Idade Média, porque o inferno ele não existe. Não há referência teológica, referência histórica, referência sobre inferno, sobre diabo, sobre demônio, sobre paraíso. O antigo judaísmo não tinha isso. O cristianismo antigo, isso é, antes do concílio de Nicéia, também não tinha isso de inferno. O inferno começou a surgir como a partir da Divina Comédia, de Dante Alighieri, que aí pintaram o inferno com demônios, e o demônio veio com chifres, algumas representações reptilianas com escamas, né? E na verdade, tem até uma curiosidade, quando fala serpente, né, tentando Adão e Eva, na verdade fala-se de um réptil, né? Por uma questão de terminologia que eu não vou entrar aqui, que vai acabar complicando. Tal como o fruto também, o fruto não é a maçã, não há especificação, até porque é uma alegoria. Quando fala-se em fruto, fala-se em conhecimento. É exatamente uma história que demonstra que o ser humano ele deve se submeter a Deus, ou então ele será castigado. A partir do momento que o indivíduo... Nós podemos ver a história de Lúcifer, né? Por exemplo. Lúcifer significa portador da luz, da sabedoria. A partir do momento que ele simplesmente faz um questionamento às ordens, ele é expulso do paraíso. Então o paraíso é um lugar de submissão, automaticamente, né? Pelo dogma. Mas essa doutrina, esse dogma, é tão forte que fez, ao longo dos séculos, com que as pessoas passassem a acreditar que o correto é ser submisso. Então o dogma é isso. O dogma é doutrina, é regra, que deve ser seguida. O dogma de uma religião. E a religiosidade é um improviso do dogma. Então são regras criadas baseadas nos dogmas, mas que em muitos casos são absolutamente contraditórias. Então, por exemplo, nós vamos em um lugar onde eles dizem que tem uma figura folclórica, o Saci Pererê, né, mais conhecido de todos. Então, como ele é um ser arteiro, brincalhão, ele passa a ser um indivíduo que aparece na quaresma, que é a fase, que é o tempo dentro do ano, que é onde o diabo, o demônio, o Satanás, o Belzebu, o Canela Preta, o coisa ruim, fica solto tentando as pessoas. Né? E de fato, Satanás significa rival. Quando Jesus fala com um dos apóstolos na Bíblia, afasta-te, Satanás. Ele está dizendo, afasta-te
pessoa que está me contrariando, que está contrariando os nossos propósitos. Ele não está falando de um ser. Este ser maligno, essa ideia de inferno, veio na Idade Média. Ela se firma na Idade Média. Quando? Na Inquisição. A melhor forma de adquirir riquezas era através do medo. Poxa, se você não obedece às regras da Igreja Católica Apostólica Romana, você vai diretamente para o inferno. E é um lugar de sofrimento. Então Satanás é inimigo da igreja. Automaticamente ele se torna um ser. Lúcifer, diabo. Então são diversos termos que não tem coisa alguma a ver com um ser, mas vieram se tornar mitologicamente através de quê? Religiosidade. No entanto, essa religiosidade utilizada para dominar as pessoas, ela se tornou dogma. Mas por quê? Porque até então a Bíblia era proibida ao indivíduo comum, à pessoa comum. Somente os clérigos e grandes monarcas e pessoas da alta sociedade, vamos facilitar aqui, poderiam ter uma Bíblia. Até porque era muito cara, era feita à mão. A primeira cópia oficialmente foi feita por Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Foi feita em alemão, posteriormente para o inglês, e assim ela foi para o mundo. E todos podiam ter acesso à Bíblia. A questão é que cada um começou a interpretar da sua forma. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana tinha poder sobre ela, ela simplesmente dizia o que ela queria. Ela interpretava do jeito que ela queria. Até hoje existe essa ideia da inerrância da Bíblia. Um dos princípios bíblicos. Inerrância da Bíblia. Ela nunca erra. Bom, são diversos livros em um compêndio, né, que é chamada Bíblia. Livros absolutamente dicotômicos, um entre o outro. Principalmente no que se refere ao Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é um rompimento com o Antigo. Então, quando alguém diz, não, a Bíblia não tem contradição, é porque não sabe teologia e nunca leu a Bíblia. Possivelmente ela foi doutrinada. Extremamente doutrinada, diga-se de passagem. Ela é incapaz de enxergar confrontos óbvios. Inclusive em livros que são, por exemplo, os evangelhos sinópticos. Né? Existem contradições ali, nesses próprios evangelhos. Mas por quê? Porque cada um conta a história de acordo com a sua visão, com o que ele percebeu, né, supostamente na história, que supostamente aconteceu. Então, dentro dessa ideia de que não havia a possibilidade, a permissão da pessoa comum possuir uma Bíblia, a Igreja Católica Apostólica Romana fez o que ela bem quis antes da Reforma Protestante. Então a Inquisição era baseada nisso. Então ela cria diversos elementos. Ou vocês obedecem, ou vocês pagam, ou vocês doam, ou vocês se submetem, ou vocês morrem pelos nossos propósitos em nossas guerras, ou vocês vão para o inferno, queimar eternamente em caldeirão de fezes, apanhando, sofrendo, sentindo dor, tendo a pele e os ossos retirados, né? Que já demonstra bem uma ideia antiga de que o corpo e a alma são inseparáveis. Né? Então, a religiosidade ela vem, inclusive, como dogma, que hoje a Igreja Católica Apostólica Romana ela afirma. Então, por exemplo, uma coisa que a maioria dos teólogos católicos romanos afirmam, e que todos os teólogos de cunho protestante, ou até católicos romanos com um pouco mais de bom senso, percebem e transferem essa, digamos, verdade às pessoas. É dito, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana não queria que os seus sacerdotes contraíssem matrimônio. Por qual motivo? Herança.
Se eles adquiriam bens e tinham filhos e esposa, ao falecerem, os seus bens iriam para seus filhos e esposas, e não para o clero, não para a igreja. Por isso, eles não podiam se casar. Deveriam fazer doações e prestar os serviços para a igreja, assim como é até hoje. Né? Então, é até uma curiosidade, celibato e castidade são coisas distintas. A castidade é manter-se sem relação sexual. O celibato é manter-se só. Então são coisas distintas, mas que ao longo do tempo foram sendo transformadas em uma única coisa. Poxa, afinal de contas, se está junto, tem relação. Então aí vem a ideia de não, primeiro o casamento, para depois a relação, tudo baseado nisso, mas há essa diferença. Então são questões que acabam sendo de religiosidade, que se tornaram dogmas, mas que não têm fundamentação bíblica, no caso, que é a base do cristianismo. Né? Diga-se de passagem, a Bíblia foi criada pela Igreja Católica Romana. E existem algumas pessoas protestantes, às vezes até do meio evangélico, que vão dizer, não, a Bíblia católica está errada. A Bíblia que eles usam é a católica, com alguns livros a menos, retirados por Lutero. Inclusive, muitos protestantes, muitos evangélicos usam a mesma Bíblia. E aí nós temos ainda a Vulgata, que é a base da Bíblia católica romana, e a Septuaginta, que é a Bíblia grega. E é aí que entra o que eu comecei a falar aqui e acabei me perdendo. A Igreja Católica Apostólica Romana, para fundamentar essa ideia do celibato, da castidade, e de que os sacerdotes não poderiam se casar, eles disseram que Jesus não era casado. Né? E existem hoje evidências de que sim, ele tinha um relacionamento com Maria Madalena. Inclusive a própria igreja colocou a Maria Madalena como uma mulher sem valor, como uma prostituta, exatamente porque não havia como tirar a ideia, as, digamos, provas históricas de que havia um relacionamento entre eles, entre Jesus e Maria Madalena. Então, a única forma foi dizer que ela era uma prostituta, uma mulher de baixo valor, e não existe base bíblica para isso. Da mesma forma, mantém-se a ideia da virgindade constante de Maria. E bom, isso não é bíblico, isso é um dogma baseado em religiosidade, que se torna dogma até que a Bíblia se torna algo ao alcance de todos. Então a Bíblia nunca foi para a Igreja Católica Apostólica Romana base para nada. O que era base era a necessidade de dominação e de lucro. Então eram criados diversos argumentos que não havia importância alguma se tinha supedâneo evangélico, se tinha supedâneo bíblico. A Bíblia era utilizada mesmo para os sermões, para os cultos, para as missas, né? E aí, a única forma, quando a Bíblia chega ao alcance das pessoas, vão e dizem, né, no Evangelho de Mateus, de Lucas, está lá, os irmãos e as irmãs de Jesus. Poxa, se Jesus teve irmãos e irmãs, como é que a virgindade constante de Maria existe? Então nós temos duas opções. Ou a virgindade não era constante, mesmo que dentro da crença ela possa ter sido virgem e deixado de ser após o nascimento de Jesus e os outros irmãos serem mais velhos, mais novos, e Jesus ser o primeiro. Mas eles não pensaram nisso, nessa desculpa mais simples. Até porque também não teria base alguma. A base foi o quê? Que em hebraico antigo e em aramaico não existe diferença para a palavra irmão, primo, sobrinho.
E era comum nas casas, nas famílias, existirem pessoas que eram tratadas como irmãos, mas eram primos. Só que houve um erro muito crasso, tosco. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E em grego há diferença, sim. Então Jesus é um indivíduo que teve irmãos, sim. E irmãs, possivelmente muitos. Alguns dizem em número de 9. E supostamente Tomás, era irmão gêmeo de Jesus. Supostamente. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que a religião ela tem dogmas, tem regras. Normalmente elas se baseiam em alguma coisa. E a religiosidade é a compreensão simples de um grupo, de um povo, às vezes até de uma pessoa, de uma família, sobre aquele dogma complexo. Mas também, essa religiosidade, esse dogma, melhor dizendo, esse dogma ele pode se basear em coisa alguma, desde que os fiéis, aqueles que têm fé, que seguem, não compreendam os reais motivos, que normalmente não são nada nobres. Então nós temos aqui a religiosidade muito forte no Brasil. Em diversas regiões, as pessoas elas seguem diversas, por exemplo, procissões. Né? Jesus ele não ensinou culto, ele foi contra os cultos, contra as instituições. Ele não ensinou coisa alguma a não ser pensar e agir de forma a levar benefícios a todas as pessoas, a ser menos ganancioso, a ser mais compreensivo com as pessoas. A doutrina de Jesus se baseia em conduta e não em submissão. Não se baseia em explicações de origem, não se explica em explicação de condutas, ele apenas ensina as pessoas a serem melhores. É por isso que há esse rompimento com o Antigo Testamento, necessariamente. Porque no Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros, né, a lei, que é a Torá, ali nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e me fugiu. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis e Números. Números, né? Bom, me fugiu. Creio que é isso, esses 5. Me perdoem a falha de memória aqui. Mas ali nós vemos regras que não são meramente religiosas, de culto, são regras voltadas até a saúde pública. E hoje é colocado como mera obediência a Deus. Nós temos que lembrar que naquela época, religião, direito, saúde pública, Estado, administração, era tudo a mesma coisa. Né? Então aqui, já finalizando, é necessário sim que as questões de fé sejam discutidas. Por quê? Porque as questões de fé, quando são manifestadas, se tornam dogma, se tornam doutrina, com base em religião, em regras de religião, ou em religiosidade, que é a compreensão simplória dos dogmas, daquelas supostas provas de que daqueles supostos supedâneos, como a Bíblia, por exemplo. Então nós temos essa necessidade de prestar muita atenção naquilo que obrigam. Faça isso ou faça aquilo. Está na Bíblia. Quantas coisas que não estão na Bíblia que as pessoas dizem que estão. Por quê? Alguém disse que está. Às vezes um líder religioso desses mais espertos. Então, a você que é cristão, pegue a Bíblia desde a primeira folha e vá até a última. Leia com atenção e senso crítico. E você será menos suscetível à dominação.
Espero que façam pesquisas a respeito deste tema, destes elementos, né? Porque são muito complexos de fato e levam à reflexão e à busca de um maior aprofundamento para uma melhor compreensão. Ok? Um grande abraço e estejam em paz.